Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança nessa manhã. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus por você estar conosco todas as manhãs participando desta live, aonde nós temos a alegria de trazer a mensagem de Deus para o teu coração. Então, nessa manhã eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número Provérbios capítulo 15, versículo de número 1. Desculpa. Enquanto nós estamos aqui abrindo, eu quero convidar você a compartilhar essa live com pessoas que você conhece, com pessoas que vocês desejam também que sejam abençoados com a palavra de Deus, né? Hoje é 11 de maio de 2020. Ontem nós tivemos o Dia das Mães, dia especial, um dia atípico também, porque em tempos de celebrações, de comemorações, nós não podemos mais fazer como fazíamos antes, né? Por causa desta pandemia, mas nós acreditamos que Deus vai trazer a normalidade de todas as coisas, porque estamos orando por isso. E eu quero convidar a você a compartilhar essa live com outras pessoas, né? E estar conosco, né? Durante alguns minutinhos, onde nós estaremos aprendendo mais sobre a palavra de Deus, né? Nós estaremos hoje falando sobre comunicação, né? Na família. Como maio é o mês da família, nós estamos escolhendo alguns temas voltados para a família e nós estaremos falando hoje sobre comunicação, né? Como está a sua comunicação em casa? Como está a sua comunicação com seu esposo, com os seus filhos, com a sua esposa? Nós vamos falar um pouco disso, já que nós sabemos que a comunicação é um dos fatores fundamentais para que se alcance harmonia no lar, um dos princípios fundamentais, né? A falta da boa comunicação traz grandes problemas para o relacionamento e também para a família. Então, lá em Provérbios capítulo 15, versículo de número 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que Deus possa falar aos nossos corações através desse texto, da mensagem que nós temos para esta manhã, né? Falando sobre família e os seus princípios fundamentais, o sociólogo e historiador Carl Zimmermann, em seu livro Família e Civilização, do ano de 1947, ele publicou algumas profundas observações sobre a relação existente entre a desintegração de várias culturas paralelamente ao declínio da vida familiar das mesmas. Então, através das suas observações, ele percebeu que o declínio da vida familiar levou à desintegração de várias culturas, certo? Então, algumas características foram observadas por ele acerca do comportamento doméstico que determinaram a queda das culturas por ele estudada. Primeiro é que o casamento que perde a qualidade de sagrado frequentemente termina em divórcio. Quando se fala na questão de qualidade de sagrado, significa de pensar no casamento como Deus assim estabeleceu, né? Sem a hipótese da separação. A Bíblia diz que o que Deus uniu,
jamais separa o homem. Então, quando nós temos um pensamento de que o casamento é sagrado, foi instituído por Deus, a gente então, em primeiro lugar, pensa na questão da escolha, né? Nós pensamos e procuramos analisar a pessoa a quem nós queremos contrair núpcias com o propósito de perpetuar a vontade de Deus acerca do casamento, lembrando que o casamento é algo sagrado. Então, quando se perde essa percepção do sagrado do casamento, quando perde essa qualidade, esse pensamento de casamento é sagrado, então, queridos, a gente sabe que o casamento ele vai terminar em divórcio. E isso está sendo algo muito comum, até mesmo na vida dos cristãos. Muitos cristãos têm perdido a percepção de que o casamento foi instituído por Deus e é sagrado e que se deve evitar a separação. Nós sabemos que a única forma de separar, biblicamente falando, um homem de uma mulher que fizeram aliança no casamento, ou é pela morte ou pela infidelidade conjugal através do adultério. É isso que a Bíblia nos dá aqui como única e exclusiva forma de haver uma separação. Morte porque é determinada por Deus. A infidelidade porque quebrou a aliança ali. Mas se houver realmente no coração a disposição de perdão, então pode haver a restauração da aliança. No meu ministério já aconteceu alguns casos de infidelidade conjugal, né, na maioria por parte dos homens, que os casamentos foram restaurados. E já aconteceu casos em relação também a mulheres. É um número bem menor, mas também mulheres que foram infiéis e os maridos a perdoaram e restauraram a sua relação conjugal. Claro que não é fácil, exige uma disposição do coração de perdoar sempre, de liberar o perdão e deixar o Espírito Santo curar a ferida que causou no coração por causa da infidelidade. Então, pelas observações aqui desse historiador, certo? Algumas culturas se desintegraram primeiro quando perderam a qualidade de sagrado, quando o casamento perdeu a qualidade de sagrado e ele terminou em divórcio. Divórcio, vocês sabem que trazem uma série de problemas, primeiro para a família, quando tem filhos, né? E segundo para a própria sociedade, porque esses filhos eles crescem frustrados, eles tinham nos seus pais os espelhos para a sua própria vida e agora eles se sentem inseguros porque muitas vezes vai ter que escolher viver com um ou com outro, geralmente fica com as mães e ali cresce uma insegurança, cresce também a situação de desconfiança, de medo e a dificuldade de encarar a nova realidade, né? A segunda observação colocada por esse historiador, que é interessante, é o significado tradicional da cerimônia de casamento quando ela é perdida, certo? A gente às vezes pensa que não é importante uma cerimônia de casamento, mas na realidade é. Sabemos que a maioria das pessoas hoje, elas estão buscando casar apenas no cartório, né? Claro, esse é o casamento aceito pela Bíblia, mas a cerimônia ela é de fundamental importância porque ela traz esta lembrança da qualidade do sagrado no casamento. Quem fez o primeiro casamento foi Deus, ok? Outra coisa observada por esse historiador, Carl Zimmermann, é que a relutância e até mesmo a recusa em aceitar os padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar é um outro fator que leva à desintegração de uma cultura, né? Nós vivemos esse tempo de relutância, queridos. As pessoas estão negando os padrões tradicionais. E quando a gente fala dos padrões tradicionais,
são aqueles que foram estabelecidos na Bíblia. A Bíblia mostra o homem como uma liderança no lar, como um sacerdote, e mostra ali como manter uma relação familiar saudosa, ou saudosa não, salutar, essa é a palavra, aonde marido e mulher sabem quais são os seus papéis estabelecidos por Deus, né? Aonde a mulher atende dentro da submissão, né? Aonde o marido entende que essa submissão é uma missão que está ligado a dele, tem um propósito, e isso leva a trazer uma harmonia dentro de casa, certo? Então, quando há uma relutância em aceitar esses padrões tradicionais para o casamento e também a responsabilidade familiar, a cultura ela está fadada à desintegração, a cultura dentro de uma nação. E a gente está vendo isso, né? Os casais estão procurando viver de uma certa forma separada, mesmo estando junto, cada um por si e Deus realmente por todos. E aí não funciona. É preciso entender que Deus ele estabeleceu alguns padrões e também algumas responsabilidades que é diferenciada em relação aos membros da família, ao casamento, e que se a gente abrir mão disso, vai trazer sério prejuízo para a nação, para a cultura, para a própria igreja. A igreja sofre também com isso. Uma das outras coisas que esse sociólogo coloca através das suas observações é o crescente desejo de aceitar-se ao adultério. É o que nós estamos vivendo nesse tempo, certo? As pessoas estão aceitando o adultério como algo muito natural. Ou seja, casou, o seu cônjuge não está lhe dando o prazer necessário, né, que você realmente deseja, então parte para buscar esse prazer em outro que não é o seu marido, em outra que não é a sua própria esposa. E aí isso se torna algo comum. Muitos casais têm se relacionado da seguinte maneira: você não me diz o que você faz, eu não digo o que você fez, o que eu faço, então tá tudo bem, a gente vai caminhando, né? E isso também traz uma grande dificuldade para a cultura, para a sociedade, né? E para a própria igreja, que trabalha para que esses princípios e padrões tradicionais que foram estabelecidos por Deus possam ser colocados ali em prática. E a quinta observação colocada por esse historiador é o interesse sempre maior por perversões sexuais. Então, são 5 observações colocadas aqui por esse historiador e pesquisador, que ele identificou que está relacionada à desintegração de várias culturas e também da própria sociedade. É o interesse sempre maior por perversões sexuais. Nós sabemos que o homem tem inventado várias maneiras de pecar e a perversão sexual tem se alastrado muito, e hoje a facilidade é muito maior porque está na palma da nossa mão, né? O celular, a internet, muitas vezes tem se tornado instrumentos de levar a aumentar a perversão sexual, né? Pessoas que nesse inteirinho, eu estava assistindo o noticiário algumas semanas atrás, e uma reportagem então falava da situação das pessoas que por causa da quarentena pararam de ter uma vida sexual ativa. Eu não estou dizendo de pessoas casadas, mas estou dizendo de pessoas solteiras. Na realidade, Deus não formou o homem e a mulher para ter relação sexual ou uma vida sexual ativa fora do casamento. Quem assim o faz está quebrando os princípios, e todas as vezes que os princípios de Deus são quebrados, a sociedade vai sofrer as consequências delas,
certo? E o princípio sexual é bem interessante a gente entender isso, porque aumenta o número de doenças sexualmente transmissíveis, aumenta também os problemas familiares, os problemas de afetividade, e a gente sabe que o mundo e a mídia procura colocar isso como algo muito natural e glamuroso, quando na realidade aqueles que estão envolvidos com esse tipo de prática sofrem as consequências, e também aqueles que estão relacionados a ele, no caso a família, filhos. Então isso traz um grande prejuízo para a sociedade e é um caminho para a desintegração, porque parte da desintegração moral e aí não estar mais valorizando então as pessoas. Hoje nós vivemos num tempo hedonista, né? Por isso a família, como base de uma sociedade estruturada, precisa então ser preservada. É preciso observar estas coisas que foram colocadas aqui por esse historiador, se nós queremos uma sociedade melhor, certo? E o principal ponto realmente de partida é a família. Por que a família? Porque a família é na família que está a formação do caráter de um indivíduo. Uma pessoa, ela cresce num lar estruturado e terá possibilidade de ser um bom cidadão e contribuir para uma sociedade estruturada. Mas se ele cresce num lar desestruturado, então a tendência é de ser um péssimo cidadão e não contribuir para que a sociedade seja realmente estruturada. Então, não haverá uma família bem estruturada se não houver conhecimento do seu idealizador, que é Deus, e dos princípios estabelecidos por Ele para que a família seja bem sucedida. Por isso o salmista, no Salmo 127, versículo 1, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, diz aqui a palavra do Senhor. A família só será bem estruturada se houver conhecimento de Deus e se houver disposição em praticar os seus princípios e não abandonar os padrões tradicionais que foi estabelecido então por Ele. Deus, Ele é o arquiteto, o idealizador da família. Quase não sai essa palavra. E a pergunta é, né? O que é que a família precisa saber, que o casal precisa saber para ter uma família bem estruturada, né? Primeiro, ele precisa conhecer a necessidade um do outro para ir procurar suprir, porque aí ele estará estabelecendo padrões e suprindo necessidades do cônjuge para que a sua família seja abençoada e abençoadora, porque o desejo de Deus é este, é que a minha família seja abençoada e seja também abençoadora. Se a minha família é abençoada e eu crio os meus filhos no temor e nos princípios de Deus, eles também abençoarão outros, porque a sua família, a família que eles vieram formar, serão também bênção, e os seus filhos assim também, ok? Então, quais são as necessidades do cônjuge que precisa ser suprido um pelo outro? Primeiro, a necessidade da esposa. Muitos casais casam e não se preocupam com relação a essas necessidades. A mulher, ela tem necessidade de carinho e de afeição. Por isso que o marido precisa prover para ela para suprir esta necessidade. A mulher, ela tem necessidade de comunicação. Por isso o marido precisa disciplinar os seus ouvidos para poder ouvir a mulher. É natural e pesquisas mostram que a mulher, ela fala mais do que os homens. Por isso, o marido precisa exercitar
os seus ouvidos para dar ouvido à sua esposa. Ouvir com atenção e ouvir também com o coração, ok? O outro fator importante é a comunicação, e depois nós vamos tratar separadamente acerca disso. A esposa, ela tem essa necessidade de comunicação, de uma boa comunicação, da honestidade do marido, né? Ela tem necessidade de uma segurança financeira, já que o marido, ele é o líder e deve ser o provedor do lar, né? Então ele precisa trabalhar de forma em que o seu trabalho venha manter a sua casa dignamente. Quando isso não acontece, como hoje na sociedade pós-moderna e desde a moderna, as mulheres trabalham para ajudar no complemento da renda financeira para o lar. Então é importante que haja também uma boa comunicação e compreensão na administração dos mesmos, lembrando quais são suas necessidades básicas, que é, primeiro, moradia, né? Alimentação, vestuário, a alimentação vem primeiro, vestuário, educação, saúde. Essas coisas, elas são de suma importância e é preciso ter uma condição financeira razoável que venha manter a própria família. Então, daí vem a administração para que haja esta segurança. Mas o marido, ele deve estar pensando em estar conquistando recursos que venham garantir para a sua família alimentação, moradia, saúde, educação e vestuário. São as necessidades básicas de uma família, e a esposa, ela precisa ter esta segurança. Tem maridos que não se preocupam com isso. Tem maridos que muitas vezes não trabalham e nem quer trabalhar. A esposa trabalha, mas ele quer administrar o dinheiro da esposa. Então, isso traz uma série de problemas, né? A esposa, ela tem necessidade de ver no marido um bom pai, certo? É aquele que educa os seus filhos, que cuida, que dá carinho, que dá atenção. E no casamento é bem interessante a gente perceber que essa responsabilidade muitas vezes é transferida totalmente para as mães. Tem pais que não querem ter trabalho com os seus filhos. Esta realidade da pandemia tem mostrado isso, né? Que os pais não têm muita paciência dentro de casa com os filhos, enquanto que a mãe passa o tempo com eles. E agora você está vendo como é realmente a verdadeira realidade da sua esposa, que fica em casa e que muitas vezes o marido diz ela não faz nada, né? Então é interessante a gente entender que o marido coopera, colabora com a educação dos filhos, e os filhos precisam disso para poder ser bênção para a sociedade. Mas qual é a necessidade do marido que a esposa precisa saber? Primeiro, o marido precisa ser realizado sexualmente. Então, a esposa, ela precisa suprir a necessidade do marido na área sexual, ok? Não tem uma coisa que mexe mais com a estrutura e com a cabeça de um homem, de um marido, quando ele tem dificuldade em casa nessa área. Então a Bíblia aqui mostra que a esposa, ela precisa trabalhar para suprir as necessidades sexuais do marido, né? Há uma pesquisa que diz que o homem pensa em sexo 85% do seu tempo, né? Então, às vezes, a mulher não entende porque o marido, muitas vezes, dentro de casa, e nessa quarentena, quer sexo, muitas vezes, fora do tempo, e a mulher começa a rejeitar. Mas, queridos, isso é algo da fisiologia, da cabeça do homem, e a mulher precisa, então, entender isso. Ele tem necessidade de realização sexual. Então, invista nisso. É bom para o seu casamento e prazeroso para vocês dois. O homem, ele tem necessidade de companheirismo, ou seja, ele espera uma esposa que seja compreensiva e que apoie ele e que entenda que ele tem dificuldade de aceitar as suas fraquezas e as suas os seus problemas quando ele não consegue alcançar o suprimento da sua casa e dar o que ele deseja dar de melhor para a sua família.
E às vezes a esposa ela precisa então compreender isso, que o marido precisa realmente de companheirismo, de uma esposa que seja companheira, que seja auxiliadora, que seja ajudadora. Esse foi o princípio que Deus estabeleceu para a família. O marido também tem necessidade de uma esposa atraente, aquela que se cuida, que apesar de ter os trabalhos da casa, apesar de ter o cuidado com as crianças, apesar de muitas vezes ter que estudar ou trabalhar fora, mas ela precisa se manter elegante e atraente para o seu marido. Está dizendo assim, não se entregue ao descuido, não. Você precisa cuidar da sua aparência. E se a esposa não trabalha e o marido trabalha, invista na sua esposa, né? Porque mulher custa caro, certo? Manter uma mulher atraente, bonita e elegante custa caro. Tem marido que quer uma mulher assim, mas não quer investir. Você precisa investir na vida da sua esposa. Precisa também entender que uma esposa atraente faz necessário que ela cuide das suas unhas, que ela cuide do seu cabelo, que ela cuide da sua face com maquiagens, com perfumes, com... a gente pode citar uma série de cosméticos que a gente sabe que a mulher precisa e ela usa muito mais do que o homem, porque o homem gosta de uma mulher bonita, cheirosa, e isso realmente custa dinheiro. Então, uma esposa atraente é preciso haver investimento. E para que uma esposa seja atraente, ela precisa se dispor a cuidar da sua aparência, porque o homem é atraído pelo que vê, ok? E o marido precisa também de ver uma mulher que administre bem o seu lar e que o respeite. O marido tem esta necessidade de uma mulher que cuide dos afazeres domésticos, que cuide realmente da sua casa e também que cuide dos seus filhos e que o respeite diante das pessoas. Certo? Marido tem essa necessidade. Nós vivemos uma realidade em que homens e mulheres, eles então trabalham, certo? Mas os princípios estabelecidos por Deus nos mostram, queridos, que para que o casamento ande bem, é preciso ter essa compreensão e estar colocando contextualizando para a nossa realidade. Algumas coisas mudaram na sociedade, mas a família ela continua a mesma. A necessidade do homem continua a mesma. A necessidade da mulher também. E sem essa compreensão, não pode haver uma família estruturada, certo? E nós queremos falar que o caminho para uma boa estrutura familiar está na comunicação, como nós falamos anteriormente. Comunicar é muito mais do que usar a palavra. A Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como é que está o seu relacionamento hoje? De marido, de mulher? Como está o seu relacionamento de família? A gente sabe que na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a comunicação aparece como a dificuldade, digamos assim, número 1 no relacionamento entre pessoas. Adão e Eva, eles emitiram opiniões diferentes para o pecado comum, o mesmo pecado que eles praticaram quando você vê lá em Gênesis no capítulo 3, ok? Os discípulos de Jesus discutiram, defendendo quem seria o maior no reino de Deus. E aí a gente vê um problema de comunicação. O apóstolo Paulo escreveu várias vezes acerca de brigas que aconteciam entre irmãos. E eu me lembro de Filipenses no capítulo de número 4, quando Paulo então pede a um dos seus cooperadores para conversar com Evódia e Sinti, que duas mulheres que eram bênção no ministério dele, mas estavam tendo dificuldade de relacionamento, problemas de comunicação, queridos. Em suas atividades, ele viu envolvido com muitos problemas de relacionamentos e a maioria desses problemas envolvia a comunicação, queridos.
a comunicação foi o veículo condutor de conflitos. Nosso desafio na comunicação é analisar os princípios ou os principais problemas que envolvem a comunicação e a forma bíblica também de resolver, porque a Bíblia tem a direção e a solução para a resolução dos nossos problemas. A resposta está nela. Então, para isso, a gente precisa entender o que o homem e a mulher têm como características distintas, certo? Que influenciam nessa comunicação, para que a gente possa melhorar a nossa comunhão. Raramente o que um homem ou que uma mulher diz é a mesma coisa, mesmo eles usando a mesma palavra. O que nós precisamos observar é quais são os fatores que influenciam positivamente ou negativamente na nossa comunicação familiar. Primeiro é entender que o homem e a mulher raramente querem dizer a mesma coisa quando eles usam a mesma palavra. Vamos usar um exemplo aqui bem prático. Quando uma mulher diz, eu sinto como se você nunca me ouvisse, ela não espera que o homem pegue essa palavra de forma literal. É somente um modo dela expressar a sua frustração. O problema é que a maioria dos homens pegam essa palavra literalmente. E aí vem o problema por causa da comunicação, né? Então é importante a gente entender que a partir daí é aonde surgem os conflitos. É preciso também conhecer alguns fatores que têm uma influência na comunicação. E por que que isso acontece? E nós queremos falar aqui sobre alguns fatores que influenciam no problema de comunicação entre o marido e a esposa. Primeiro é a influência da origem, da nossa origem. A forma como eu fui criado é diferente da forma como a minha esposa foi criada, porque ela veio de uma família e eu vim de outra família. Então é interessante a gente entender que há pessoas que não conseguem se expressar pelo simples fato delas não serem treinadas. Como assim, pastor? Treinadas a falar. Tem famílias que conversam muito, você chega ali próximo e eles não param. Mas tem outras famílias que a comunicação é limitada. Eles convivem, mas pouco comunicam um com o outro, mas vivem bem. Ok? Aí essa família de pessoa, um membro dessa família, de pessoa que não conversam muito, casa com um membro de outra família que são muito expressiva, muito comunicativa. Aí vai ter problema, certo? Então, a gente sabe que é daí que vem as dificuldades no relacionamento. Sabemos que tem pessoas que não aprenderam a comunicar os seus sentimentos. Elas se retraem, né? E ela fica com o sentimento retido. Já tem outros que expressam os seus sentimentos. Então aí a gente sabe que isso vai trazer alguns resultados desagradáveis no relacionamento quando essas duas pessoas então se juntam. Por isso que é um desafio o casamento e tem um período de ajustamento que está entre 1 e 5 anos. Tem pessoas que menos, mas tem pessoas que vivem os grandes problemas no seu casamento nos primeiros 3 anos, né? E chegam a quase a se separar, não por infidelidade ou por traição, mas porque não estão se adaptando, se dando bem, né? É um período desse ajustamento em que há conflitos, né? Um problema com a pasta, um problema com a tampa do vaso, um problema com o lado da cama que dorme, um problema com o ventilador ou com o ar-condicionado.
Eu casei um casal que, com uma semana de casado, eles ligaram para mim, pediram que eu fosse lá porque eles estavam já para se separar. Uma semana e fui eu que casei eles. Quando eu cheguei lá, que eu fui saber o real motivo, é porque o marido tinha mudado o ventilador para pegar nos seus pés, porque ele não gostava que o ventilador, o vento pegasse no seu rosto. E a mulher, então, ficou com raiva porque ela ficou sem receber o ar do ventilador. Veja aí que situação em uma semana. Então, queridos, nós sabemos que existe algumas coisas que influenciam no nosso modo de se comunicar. Era muito mais fácil dizer, o que foi, por que você fez isso e tal? Não, é porque eu não gosto de ventilador nos meus pés. Então, vamos botar para o outro lado? Então, a comunicação, queridos, né? Outro fator influenciador, além da nossa origem, como nós já falamos, é a questão dos valores. Valor que as pessoas dão às coisas ou a sua própria autoimagem, positiva ou negativa, influencia diretamente na sua forma de se comunicar. Ela pode ser uma pessoa murmuradora, né? Ou uma pessoa que se lamenta constantemente, né? Então pode ser também uma pessoa pedante, né? Nariz empinado, certo? E que isso vai trazer problema na comunicação, certo? Mas eles namoraram, pastor, passaram alguns anos ali. Como é que isso vai trazer problema? Ah, uma coisa é ser namorado, a outra coisa é começar a comer o sal juntos, né? Você vai conhecer uma pessoa quando você passa a viver com ela todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Então isso termina trazendo uma influência na comunicação, os valores que as pessoas então elas têm, porque às vezes um valor é diferente do outro, o outro valoriza uma coisa e por aí vai, tá certo? Por isso que o apóstolo Pedro, quando ele escreve para trazer conselhos aos casais cristãos que naquela época também enfrentava os mesmos problemas de relacionamento, no capítulo 3, o versículo 7, ele traz aqui um conselho para os maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Esse é o conselho que Paulo então traz, aliás, que Pedro traz aqui para os maridos. Primeiro ele disse, vivei a vida comum do lar. Está dizendo, tenha cuidado, certo? Com a conduta do seu lar. Procure interagir, procure entender a dinâmica da vida familiar, certo? Procure entender a sua esposa. Ele está dizendo aqui, tenha discernimento. Sabe o que ele está dizendo? A gente precisa conhecer a questão da mulher em si, sua vida física, sua vida emocional. Se a gente não conhecer a estrutura que compõe uma mulher, nós vamos ter grande dificuldade, porque a mulher tem coisas fisiológicas que é diferenciada do homem. A mulher, ela tem o ciclo menstrual e isso altera o seu comportamento por causa das suas emoções e problemas de hormônio. A mulher, ela engravida, o seu corpo muda, certo? Então, se o homem não entender isso, cria-se uma grande dificuldade de harmonia e também de comunicação, ok? É importante, certo? Todos nós sabemos que a mulher, no seu período pré-menstrual, as suas emoções são alteradas. Então, a forma dela se comunicar
é diferente, né? Tem aquelas que explodem, tem aquelas que deixam de se comunicar, certo? E aí muitas vezes traz dificuldade por causa da falta de discernimento, de compreensão, de conhecimento da parte então do homem, ok? O homem, ele é uma pessoa naturalmente que usa poucas palavras, especialmente dentro do lar. Existem exceções. Mas com quem a criança aprende a falar? Com o pai ou com a mãe? É claro que é com a mãe. Porque se fosse com o pai, ele só sabia falar 2 ou 3 palavras. Certo? Sim, não. O homem, ele é comedido em palavras. Certo? Eu observo aqui em minha casa, quando minha esposa vai falar com os meus filhos e ela passa horas conversando. A minha conversa com eles são de minutos, e poucos minutos muitas vezes, no telefone, às vezes até mesmo em casa. Então isso é natural do homem, ok? E se não entendermos isso, começa a haver conflitos, ok? Então isso é importante entender, queridos, que existem influências que trazem prejuízo à comunicação. Outra influência que eu quero citar aqui é a segunda influência que eu quero citar aqui, aliás, a terceira, é a influência dos estados precedentes, que isso é de suma importância para a gente concluir. Os sentimentos, as tensões e preocupações vividas antes do diálogo, antes da conversa, vai trazer algumas dificuldades na comunicação, certo? Então, é importante a gente entender que é preciso conhecer as circunstâncias que envolvem geralmente aquela situação de comunicação, ela sendo negativa ou positiva, tem a influência dos estados precedentes, o que um ou outro viveu antes de comunicar, antes de expressar aquela conversa. Por isso é de fundamental importância para o homem e a mulher manter uma boa comunicação, entendendo o que passou. Às vezes você só precisa ouvir. Às vezes você não precisa se ofender, você só precisa procurar entender. Ele não é assim, ela não é assim. Então por que falou dessa forma? Tem alguma coisa aí que está acontecendo que eu não estou sabendo. E espera a hora e o momento certo de se comunicar, porque aí vai melhorar a harmonia dentro do seu lar, certo? Então, queridos, nós falamos aqui sobre a questão de comunicar, que é muito mais do que usar palavras. Comunicar é procurar entender o aspecto das circunstâncias. Comunicar bem é procurar também entender os fatores que influenciam a boa e a má comunicação, a questão da origem, a questão dos valores, né? E a questão dos estados precedentes, ela é de suma importância. A outra coisa que o texto que nós lemos nos ensina é que na comunicação nós precisamos procurar usar sempre palavras brandas, certo? Porque é a palavra branda que desvia o furor. Quem se comunica de forma agressiva, né? E é revidado de forma agressiva, acontece que causa mais problemas ainda. Já viu aquele dito popular, quando um não quer, dois não briga? Então é importante procurar, principalmente nesse tempo de pandemia, compreender os fatores que influenciam a comunicação negativa ou positiva e poder optar pela comunicação positiva, né? Fala de forma dócil, de forma mansa,
Você pode falar a verdade sem precisar agredir, certo? Sem usar a palavra dura. É importante a gente fazer isso, entender, para que o nosso casamento, para que a nossa vida familiar possa realmente alcançar aquilo que Deus deseja para nós, que é a durabilidade, a felicidade e também a prosperidade. Devemos pensar no que colocou o sociólogo e historiador Carl Zimmermann. Casamento não pode perder a qualidade do sagrado. Foi Deus que instituiu, estabeleceu princípios. Conheçamos esses princípios pela palavra de Deus e sigamos. E aí nós estaremos contribuindo para que nosso casamento seja uma bênção para nós, para nossos filhos e para a sociedade, né? É interessante a gente perceber que esses padrões tradicionais, eles têm sido negados e rejeitados pela atual sociedade. E é por isso que nós vivemos uma desintegração da moral e dos bons costumes, porque as famílias estão perdendo este conceito de significado sagrado do casamento. É preciso entender que o adultério, por mais que seja comum nesse tempo, não é aceitável por Deus, traz grande prejuízo. É preciso entender que as perversões sexuais, elas trazem um grande mal para a vida das pessoas, corrompem a sua mentalidade e que leva a olhar o outro como um objeto de mero prazer, não dando uma significância, né, do ser como foi criado por Deus. É interessante saber que você não vale pelo prazer sexual que você dá a uma pessoa. Você vale pela pessoa que você é, criada à imagem e à semelhança de Deus. Seu casamento é bênção de Deus para você e para sua família. Procure se comunicar melhor. Se há conflito, tem 3 palavras que nos ajudam a resolver conflito, que é: eu errei, me perdoe, eu te amo. Essas 3 palavras mudam a realidade do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre as pessoas. Que Deus te abençoe. Essa manhã foi uma manhã de conselho, porque Deus ama você. Deus quer ver o bem da tua família. Deus quer ver o teu casamento ajustado. Faça a sua parte. Comece pela oração. Coloque diante de Deus o que precisa ser melhorado. Depois passe para a comunicação. Expresse no seu coração a verdade do que você está sentindo. E quando você ouvir do seu cônjuge que os seus sentimentos, não o tenha como uma pessoa que não está enxergando o melhor em você. Pelo contrário, enxergue o que é que você pode fazer de melhor para a vida do seu cônjuge. O que é que eu posso fazer para mudar esse sentimento, essa realidade no seu coração? Vamos nos entender. Casamento é sagrado. Deus nos uniu para viver para sempre. Então, fazendo isso, a bênção de Deus virá sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento. Oração e boa comunicação, né? A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Seja brando, seja branda. Aquiete seu coração, mas comunique-se, fale, abra o seu coração.
exercite o seu ouvido para ouvir. Como ouvir sem retrucar? Eu vou dar uma sugestão. Coloque um pouco de água na boca. Não engula enquanto o outro ou a outra estiver falando. Porque aí você vai exercitar o seu ouvido. Ouve com o coração. Passe a falar somente quando o outro terminar. Isso é um exercício. E aí vocês vão conseguir administrar os pensamentos e também os sentimentos. E vocês vão alcançar o resultado que Deus quer para a vida de vocês. Paz, harmonia e comunhão. Que Deus te abençoe. Eu quero ter uma palavra de oração com você agora. Deus, obrigado por esta manhã, pelos conselhos que o Senhor trouxe pela Tua palavra. Eu sei que nesse tempo de isolamento social, de pandemia, os nervos ficam à flor da pele. Marido e mulher entram em conflitos. Pais e filhos também. Mas nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a manter a prudência. Que o Senhor possa nos ajudar a manter uma mente voltada para Ti. Que o Senhor possa nos ajudar a ouvir com o coração. Que o Senhor possa nos ajudar a ter discernimento, a procurar compreender os estados que influenciam na comunicação de forma negativa e positiva, e a gente possa escolher as positivas. Abençoa cada casal, cada família que está nos ouvindo agora. Que o Senhor possa operar de uma forma maravilhosa e repreender todo espírito de confusão e de contenda dentro de casa. E que haja, ó Deus, compreensão, entendimento e harmonia. Que estes possam sempre pensar no casamento como algo sagrado, Senhor. Em nome de Jesus. E o Senhor possa livrar-nos do adultério. Que o Senhor possa nos livrar da infidelidade. Que o Senhor possa livrar os casais das perversões sexuais. Mas que a mão do Senhor, a bênção do Senhor e a graça do Senhor seja sobre cada um, no nome de Jesus, que eles possam compreender e entender um ao outro e, como resultado, encontrar harmonia no seu lar e paz nos seus corações. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero, nesse momento, mandar nosso abraço àquelas pessoas que têm estado conosco e têm mandado uma mensagem. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Eline Oliveira, lá em Petrolina. Todas as manhãs está conosco. A irmã Gabriela Fernandes também, a paz do Senhor. Irmão Maírton, pastor Ideval, meu amigo, meu filho na fé. A irmã Maria também, um abraço aí, no nome de Jesus. Ele está pedindo aqui uma música para Paulo César, Sabor de Mel. Eita Deus. Francisca Damascena, irmã Nina, E também a irmã Lourdes Costa, Deus abençoe. Irmão Luiz Alves, Deus abençoe, irmão Luiz, lá em Caruaru, sua família, irmã Vânia, todos seus filhos e netos, Faz tempo que o irmão Luiz saiu daqui de Salgueiro, morou um tempo aqui conosco, foi obreiro e hoje está lá em Caruaru, Seus filhos eram ainda criança, o Juninho tinha 3, 4 ou 5 anos, hoje já está um rapagão, não sei nem quantos anos tem. Eu quero mandar um abraço aí para a irmã Lidinalva, secretária aí da nossa convenção estadual lá no Recife. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmão Rivaldo, irmã Névia também e toda a sua família, Chegou para ouvir um pouco a palavra de Deus. A irmã Naide, a irmã Vonete Leite, a mãe do irmão Glacieldo, seu babá, estão aí no sítio. Deus abençoe cada um de vocês e supra cada uma das vossas necessidades, ok? E também Arnoldo Feitosa, meu primo Arnoldo, lá em Petrolina. Que Deus abençoe você também, em nome de Jesus.
Um abraço aí para Ricardo, para Cícero, lá em Porteiras, né? E tanta gente aí que está nos ouvindo. Muito obrigado. Jéssica Delboni também, a irmã Rízia, o irmão Sandro, deixa eu ver aqui, a irmã Eva Vilma também. Deus abençoe. Declaramos agora a bênção de Deus sobre a tua vida. E amanhã estará ministrando para nós o casal Mauro e Edmara, né? Nós convidamos eles, que eram líderes de casais aqui na igreja e hoje moram em Patos. Amanhã eles vão estar trazendo a palavra de esperança, falando também sobre família, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Vânia Gomes também.